Olá, eu sou a professora Mônica, sou professora de matemática e atualmente faço doutorado em educação na Ecumenical World University. E esta aula, ela faz parte de um projeto da minha tese de doutorado. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o pensamento computacional na educação matemática. Sejam todos bem-vindos. Bem, primeiramente, precisamos entender o que é o pensamento computacional. O pensamento computacional é a capacidade de resolver problemas de forma estruturada, usando estratégias inspiradas na lógica dos computadores, mas aplicáveis a qualquer área da vida, certo? O conceito de pensamento computacional, ele foi popularizado por Janet Wynne, certo? Não exige saber programar, ou seja, para mim aplicar o pensamento computacional, eu posso aplicá-lo sem ser na área da programação, porque o pensamento computacional, como vocês vão ver ao longo dessa aula, ele é uma forma de pensar, certo? Ele está em nós, seres humanos, certo? Como desenvolvemos as coisas, como fazemos para resolver os problemas. É uma forma, inclusive, de resolução de problemas, certo? O pensamento computacional. E, como ele fala, né? É uma forma de pensar e organizar as ideias, certo? E também é aplicável a problemas do cotidiano, não apenas somente à tecnologia, mas durante o dia a dia, certo? Em problemas simples do nosso dia a dia, nós podemos estar aplicando o pensamento computacional. E por que ensinar pensamento computacional? Muitas vezes o pensamento computacional ele não é lógico, certo? E a forma de ensinar utilizando o pensamento computacional, ele desperta um maior engajamento dos alunos, proporcionando uma maior facilidade, tanto no ensino por parte de nós professores, como na aprendizagem dos nossos alunos. Então, a questão do raciocínio lógico desenvolve criatividade e habilidades de resolução de problemas desde cedo. É uma habilidade essencial para qualquer profissão no mundo contemporâneo. E a questão da interdisciplinaridade. Ele integra-se naturalmente a matemática, ciências e também na área de linguagens. No pensamento computacional, existem quatro pilares, certo? A abstração, o reconhecimento de padrões, a decomposição e o algoritmo. A abstração, ela foca no essencial. Ela pega as partes mais importantes do problema e descarta o que é irrelevante. O reconhecimento de padrões, ele identifica semelhanças e regularidades, o que é parecido ou o que você já viu que é parecido com o que você está resolvendo, certo? E junta, né, une, na verdade, essa parte de o que é semelhante ou regular. A decomposição, ela divide o problemas em partes, certo? É pegar algo que é complexo e dividir em partes, e se necessário, cada partezinha dessa também ser dividida novamente. É resolver por partes. E a questão do algoritmo, que são que criar sequências de passos para resolver um problema, certo? Ao longo da aula, nós vamos discorrer um pouquinho a respeito de cada um desses pilares. Na abstração, como comentei anteriormente, é observar o que é mais importante em um problema, certo? Porque às vezes tem situações onde recebemos muitas informações e não conseguimos filtrar, observar o que é mais importante. Então, a característica da abstração é exatamente isso, de retirar o que é essencial, conseguir enxergar com clareza. O que é a abstração? É abstrair é selecionar apenas as informações relevantes para resolver um problema, deixando de lado detalhes desnecessários, como já falei anteriormente. Foca no o que, não no como. Permite criar modelos simplificados da realidade,
facilita a comunicação e o entendimento de conceitos complexos, certo? E a abstração ela está em todo lugar, em mapas, receitas, diagramas, todos são simplificações do mundo real. Para ficar mais claro sobre a abstração, eu trouxe três exemplos. O primeiro deles é com relação ao mapa do metrô, né? Quando nós observamos o mapa no metrô, nós ignoramos as distâncias reais, relevo, como é o trajeto. Nós focamos, na verdade, só entre as conexões, né? Quais são as estações? Aqui eu estou saindo e a estação de destino. Com relação à receita de um bolo, né? Listar ingredientes e passos sem descrever a química da fermentação. Nós desconsideramos, né? Completamente como é que ocorre o processo. O processo químico, na verdade, né? Em uma receita de um bolo. Nós abstraímos apenas os ingredientes e o passo a passo de como ele é feito. Com relação a frações com pizzas, né? Ao estudar frações, usamos pizzas. Ignoramos o sabor, temperatura e textura, né? Nós apenas observamos o formato e a divisão das fatias. A decomposição, ela é muito importante, certo? É dividir para conquistar, transformar o complexo em partes gerenciáveis, certo? Então, assim, algo que é muito difícil de se resolver por completo, então é fracionado, né, esse problema, e essa fração de problema, né, decomposto, ele pode se decompor novamente e resolver também por partes, certo? Então, é pegar um todo e transformar em partes menores. Decompor é dividir um problema grande e complexo em partes menores, mais fáceis de entender e resolver. Cada parte pode ser resolvida separadamente. As soluções parciais se combinam para resolver o todo. E por fim, né, ele reduz a sobrecarga cognitiva ao enfrentar desafios, certo? Então, essa imagem, ela exemplifica de forma mais clara, né, como é a decomposição. Existe o problema, ele é decomposto em partes, cada partezinha dessa é solucionada e é retornado para o problema original, onde não é mais problema, né? Porque cada parte dele já foi resolvida. E na prática, como é que fica a decomposição, né? Trouxe três exemplos para ficar mais claro como é que ocorre a decomposição em um exemplo prático. Por exemplo, né, ao organizar uma festa, né, dividir em tarefas a parte de convites, decoração, comida e música. Cada responsável, ele cuida de uma parte e, ao resolver cada uma dessas partes, temos uma festa pronta. Com relação a escrever uma redação, né? Ela possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada etapa desta tem o seu objetivo claro, e ao estarem concluídas, teremos uma redação. Para resolver um problema de matemática, é necessário identificar os dados, escolher a operação, calcular e verificar os resultados, né? Então, teremos um problema de matemática resolvido. No conhecimento de padrões, utilizamos ele sempre que precisamos identificar semelhanças e regularidades para antecipar soluções. Observar o que é semelhante, o que é padrão, o que é regular, fica facilitando a resolução do problema. É reconhecimento de padrões, né? A definição mesmo para ficar mais claro. É a habilidade de identificar semelhanças, repetições e regularidades entre problemas ou situações diferentes. Ela permite reutilizar soluções que já funcionaram antes, base para generalizações e previsões, certo? Então, no reconhecimento de padrões, nós observamos o problema, certo? Vemos
se existem irregularidades dentro do próprio problema, ou se já passamos por aquilo, se já resolvemos algum problema que possui aquele tipo de problema que está sendo resolvido, digamos assim. A gente não divide na decomposição, né, o problema como um todo. Então, em sua resolução, pode ser que alguma partezinha daquela eu já tenha visto em um outro problema. Então, é muito importante eu reconhecer os padrões para que eu possa solucionar com mais facilidade. Conhecimento de padrões na prática, né? Com relação às sequências numéricas, 2, 4, 6, 8, é observável, né, que o padrão é somar 2. As estações do ano, reconhecer o ciclo anual para prever o clima. Com relação à leitura, reconhecer padrões de sílabas e palavras para ler com fluência. Bem, chegamos à última definição, que é de algoritmo, certo? E o algoritmo, ele nada mais é que uma sequência de passos, certo? São ordens que são dadas, certo? Para que um computador ou alguém siga essas ordens. Mas esses passos devem ser bem claros para não se confundirem, certo? Mas não é nada mais que isso. Em uma receita de bolo, né? O passo a passo para fazer uma receita. Esse passo a passo, esse modo de fazer uma receita de bolo é um algoritmo. Como eu já falei, né? Um algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Ele deve ser claro, preciso e sem ambiguidade. Qualquer pessoa que siga os passos chega ao mesmo resultado. Simplificando, ao escovar os dentes, né? Pegar a escova, colocar a pasta, escovar, enxaguar. Em uma receita culinária, passos ordenados que garantem o mesmo prato toda vez, né? Toda vez que a receita for executada, vai garantir o mesmo prato. Divisão longa, sequência de etapas fixas para dividir qualquer número, né? Essa sequência que nós utilizamos para fazer a divisão, aquelas divisões mais longas, aquela sequência é um algoritmo, tem a recursão, né? Volta para o mesmo passo e aí segue novamente, mas aquela sequência é um algoritmo. Vamos conversar um pouco agora sobre o pensamento computacional e a matemática. O pensamento computacional e a matemática, naturalmente, eles já se conversam, porque para resolver um problema matemático, queira ou não, quase sempre, muitas vezes, nós utilizamos o pensamento computacional, né? E elas têm pontos em comuns, né? Ambas exigem o raciocínio lógico e resolução de problemas. A matemática ela já usa os quatro pilares, muitas vezes sem nomear assim, mas sempre ela está utilizando um desses pilares. E integrar o pensamento computacional torna o ensino de matemática mais explícito e reflexivo. Você consegue fazer com que o aluno ele aprenda mais, de forma mais natural, quando você utiliza o pensamento computacional. A abstração e decomposição na matemática, né? Na abstração, variáveis e incógnitas representam quantidades sem valor, né? Exemplo, x mais 3 igual a 7, né? Nós estamos abstraindo uma informação. A decomposição, resolver equações passo a passo, fatorar o número em primos, certo? Nós estamos decompondo o problema. Com relação a problemas de geometria, separar perímetro, área, volume, como subproblemas. Então, tudo isso a gente já utiliza dentro da matemática. Com relação a padrões e algoritmos da matemática, né? Os padrões, né? As progressões aritméticas e geométricas, tabuada com um padrão multiplicativo, né? Com relação aos algoritmos, né? O algoritmo que a gente vê mais claro assim na matemática é o algoritmo da divisão,
mas da soma com reserva, né, da fatoração. Também observamos o algoritmo, por exemplo, na solução de uma equação do segundo grau completa, né? Tem que seguir aquele passo a passo, né? No ensino fundamental pega-se cada termozinho, cada coeficiente A, B e C, aplica para descobrir quem é o discriminante, depois aplica a Bhaskara. Então, tudo isso é um algoritmo, né, que é verificado a questão dos padrões, né, que são os coeficientes, né? Também nas fórmulas matemáticas, né, são algoritmos expressos em linguagens simbólicas, mas todas elas, né, existe um passo a passo para ser resolvido. E o pensamento computacional e a matemática, né, diretamente na sala de aula, né, leve para a sala de aula, né? Com relação eu trouxe aqui 4 pontos que são interessantes para nos ajudar a como utilizar o pensamento computacional em nossas aulas, né? Nomear os pilares ao resolver problemas, né? Vamos decompor essa questão, né? Sempre estar dizendo aquilo que nós estamos fazendo. É importante para que os alunos entendam o processo e reconheçam os pilares do pensamento computacional. Propunha atividades de identificação de padrões antes de apresentar fórmulas. É sempre importante, antes de ir diretamente a uma fórmula, a utilizar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, mas identificar, né, como chegou aquele processo, né? Ou se eu não conseguir explicar, porque talvez seja complexo para alguns alunos, mas conseguir não chegar diretamente e aplicar a fórmula, mas sim tentar resolver de outra forma, né, até apresentar a fórmula em si, né? Pedir aos alunos que escrevam um algoritmo de resolução antes de calcular, né? Como a gente poderia fazer para calcular o volume de um paralelepípedo, por exemplo, certo? Então, ele descrevendo esses passos é importante para que a assimilação ela chegue com mais facilidade. E usar situações do cotidiano, para praticar a abstração matemática. Sempre que possível, que eu conseguir relacionar o conteúdo que eu vou estar trabalhando em sala com alguma atividade do cotidiano, fica melhor. Os alunos ele aprendem com mais facilidade e aí é uma forma da gente poder mostrar a abstração, né? Tirar uma partezinha do todo, tirar o que é mais importante. Bem, espero que esta aula tenha sido esclarecedora com relação ao pensamento computacional na educação matemática. Até a próxima!